Então, bom dia, irmãos, graça e paz sobre a sua vida. Vamos começar aí mais uma reunião de oração. Hoje, segunda-feira, segundo dia da semana, dia 22 de setembro, 7h01 da manhã. Já estamos aí na reta oposta do mês de setembro, né? Já caminhando para o finalzinho do ano, já tem panetone nos mercados. Então, é isso. Daqui para frente é pisca-pisca, né? Ai, ai. Poxa, setembro com panetone. Então, é isso aí, né? Os dias estão abreviados mesmo. Mas vamos aqui para nossa segunda-feira, começar a semana nas primícias, né? E agradecendo ao Senhor mais uma oportunidade nessa manhã maravilhosa de oportunidades de relacionamento com o Senhor. Então, que nessa manhã possamos focar nisso. Mais uma manhã de relacionamento com o Senhor. Amém? Então, que o Senhor ministre profundamente no seu coração nessa pequena parte do dia, mas pode ser poderosa, né? Como diz aquele banner lá, David, né? Eu acho que é o do... Eu não lembro a frase, vou falar mais ou menos. Que 10 minutos de joelhos podem te proporcionar muito mais conhecimento do que talvez 10 anos aí de estudos, né? Então, vamos agora colocar o nosso coração nisso. Amém? Senhor, graça te damos. Oh, Deus, obrigado por essa manhã. Manhã maravilhosa, como o Saulão sempre ora. Manhã de bênçãos mesmo. Nossa, que manhã agradável. Que manhã bonita, que dia bonito que amanheceu. Obrigado, Senhor Jesus, pelo fôlego que ainda temos nos nossos pulmões. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu essa manhã de estarmos vivos. Obrigado, Senhor Jesus, pela noite de sono. Obrigado, Senhor Jesus, porque enquanto dormíamos, o Senhor nos dava coisas, o Senhor nos protegia, o Senhor cuidava de nós. Tinha uma batalha rolando e o Senhor mandou os teus anjos cuidarem de mim, cuidarem de nós. E o que eu fiz, Senhor? Eu não fiz nada. Pelo contrário, essa noite eu dormi igual uma pedra. Eu só lembro de fechar os olhos e o meu despertador tocar. Eu não lembro de mais nada, absolutamente nada. E quis o Senhor que agora eu tivesse aqui. E assim foi com os meus irmãos. Então isso já é motivo de grande alegria, porque o Senhor cuida de nós. Então, Senhor Jesus, que nessa manhã de segunda haja muita gratidão nos nossos corações. Muita gratidão. Que nessa manhã haja muita satisfação. Que nessa manhã nós possamos lembrar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, desde um cafezinho que agora muitos estão tomando, um cafezinho preto passado, o que na manhã do mineiro, de um brasileiro, é algo totalmente ordinário e normal. Talvez quase todas as casas de um brasileiro vai ter um cafezinho, talvez.
de muitas marcas, de diferentes valores, mas talvez vai ter um café. E, Senhor Jesus, obrigado por isso. Obrigado que o Senhor nos sustenta. Como foi falado ontem, a gente fica muito preocupados com a segunda-feira. Ela vai chegar, não tem como fugir dela. A manhã de segunda-feira sempre chega. E com ela vem as aflições, com ela vem as cobranças, a rotina, as crianças, as escolas, os trabalhos, os pagamentos. Ela traz tudo isso. Senhor, mas ensina-nos a confiar no Senhor, de que mesmo nas manhãs de segunda-feira, que talvez seja o dia mais ordinário da semana, nós possamos continuar focados no Senhor, nas promessas do Senhor, nos valores do Evangelho, não nos preocupando com amanhã, não negociando a nossa vida a qualquer custo para conseguir coisas que vão ficar, mas fazendo o que estamos fazendo. Antes de poder cumprir as obrigações, entregar as primícias, entregar o coração, entregar a vida. Então, essa é a minha oração nessa manhã de segunda. Rogando ao Senhor, o Espírito Santo, que ministre em cada coração aqui o descanso, a confiança e a fidelidade naquele que merece, que é o Senhor. Essa é a minha oração, agradecido, em nome de Jesus. Amém. 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 Minha internet tá boa? Minha conexão tá boa? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Ótimo, ótimo. Tá boa. Bom, ontem, nosso primeiro tópico de oração aqui é nossa retrospectiva, né? E ontem foi um domingo, assim, diferente, né? Porque teve todo um símbolo ali, né? De envio, de batismo, né? A própria palavra ontem foi voltada, né? E teve envolto ali de missões, né? Aquilo que um dos alvos, um dos pilares da igreja, e nós não podemos de maneira alguma afrouxar essa corda, pelo contrário, né? Usando estratégias diferentes, poder continuar sendo intencionais nisso, como igreja, como missão vídeo. E ontem o Zezé falou sobre Atos 3, a cura daquele né, aleijado. E eu queria orar, fazer essa primeira oração em cima disso. Desculpa, gente. Queria fazer a primeira oração, essa retrospectiva em cima disso, tá? Aquilo que Deus ministrou no coração, através da palavra, através de tudo que foi feito, né? Então, quero recordar aqui, estou vendo aqui a listinha, né, de algum irmão que estava lá ontem, e deixa eu pedir aqui para fazer essa oração, por favor. Vou pedir a Lena. Lena, se você puder fazer essa oração, você pode fazer para nós? Bom dia, Frank. Eu tô num lugar com muito barulho, meu irmão, Tudo bem, tá? tranquilo, Lena. Mas eu Obrigado, tô aqui tá? orando com os irmãos. Ótimo, tá ótimo. Obrigadão. É, Fabiola, querida, como é que você tá? Você consegue fazer essa oração? Oi, peraí, que tô parando.
Parando o Tá carro. bom. Pode falar. É, Ontem você estava no culto, né? E a primeira oração que nós vamos fazer é de Atos 3, aqui o Zezé deu a palavra ontem. Então, aquilo que te chamou a atenção, que ficou, que o Senhor ministrou aí no seu coração, para lembrarmos, né, essa oração, para continuar semeando essa palavra nos corações. Então, eu queria orar com você sobre o que foi pregado ontem, por favor. Senhor, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada porque o Senhor ministra os nossos corações a cada domingo, que o Senhor usou a vida do Zezé ontem. Muito obrigada porque o fato dele ter se empenhado em obedecer o Senhor até hoje na vida dele, e o ato dele estar voltando é um ato de temor diante do Senhor, de temor e obediência. Me lembro da oração ontem também com o pastor Saulo, falando de paternidade e obediência, porque quando a gente conhece o Senhor, a gente sabe que pode confiar, ainda que pareça difícil obedecer, ainda que pareça difícil ser testemunha do Senhor, é preferível, é um lugar mais seguro a obediência do que a desobediência. Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude como igreja a sermos essas testemunhas do Senhor, onde nós estivermos. O Senhor nos ajude, Deus, a, a sermos como aquela igreja de Atos mesmo, que levava o teu evangelho, que sentava, tinha comunhão e tinha comunhão uns com os outros, vivia juntos, vivia a palavra, e com isso muitos eram acrescentados no seu meio, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor nos, a cada palavra ouvida, Senhor, que isso não entre por um ouvido e saia pelo outro, Deus, que a gente possa acolher no coração, que a gente possa viver, Senhor, que o Senhor nos desperte para durante a semana, Pai, tá voltando a olhar, voltando a meditar, olhar nos olhos do Senhor a cada manhã, desfrutar do teu amor, Deus, ser cheio do Senhor, do Espírito Santo, para que a gente possa viver no dia a dia, no cotidiano, onde a gente estiver, Senhor, aqueles que a gente precisa alcançar, que não é o Zezé que vai estar lá para falar, que a gente possa estar, nós sejamos as testemunhas do Senhor, de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Fabiola. Amém. Obrigado. Obrigado, Deus te abençoe. Queria orar agora, o tema. Eu queria saber se você, Laércio, pode fazer essa oração. Como é que você está aí agora? Posso fazer. Beleza. Então vamos lá, é o seguinte. Eu, pessoalmente, né, pai de crianças ainda, né, meninos pequenos, é uma das coisas que mais me deixa feliz, né, feliz demais, é ver o tanto que, especialmente, né, o Luca, porque é um pouquinho maior do que a Rebeca, né, a alegria, a alegria que ele tem de estar na igreja, né, e qual que é a alegria dele? Ele quer correr lá, ele quer. Ontem estava com o GA e a salinha dele, né, passou correndo. É ver ele correndo, ele brincando, tendo prazer de estar ali, né? E aí eu estava conversando com o Laércio, né, acho que no sábado à noite, a palavra, né, a palavra, os ensinos, né, eles começam ali, nessas brincadeiras, esses meninos correndo. Então, pessoalmente, isso me dá muita alegria,
muita alegria, eu tenho muita satisfação mesmo quando eu vejo o interesse dele querendo ir para a igreja, porque ele quer brincar lá. Então, a gente não tem noção do que pode virar essa geração, né? O Laércio fala direto do potencial que essa geração tem, dessa geração que está vindo, né? Esses meninos, a quantidade de meninos que tem, né? Não só da faixa etária mais nova, mas ali os de 10 anos para frente. Então, assim, são tesouros e preciosidades, né, que despertam hoje os meus olhos pelo fato de ser pai, né? Então, você fica projetando ali, né, o que vai ser desses meninos para frente. E é muito bom ver, né, a alegria e o interesse deles de estar numa comunidade cristã. Então, vamos depositar alguns reais de orações, né, na vida desses meninos, mais uma vez, para que eles fiquem firmes e sejam crentes vigorosos, relevantes nessa geração perversa. Vamos lá. Amém, Senhor Jesus. Quão grato a gente é e somos, ó Pai, por podermos, Pai, investir na vida espiritual dessas crianças. Porque o espiritual delas já foi manifestado, eu creio, Senhor, até no inferno. Porque os dons estão ali. A manifestação da tua vida, da tua pessoa, Jesus Cristo, do teu Espírito Santo, está ali em cada uma. Não tem como negar. Pelo menos nós que conhecemos um pouco a tua palavra e vemos através assim delas o Espírito Santo Senhor usando elas. É a sede de estar na salinha, é as crianças perguntando se vai ter igreja, se vai ter salinha, numa segunda-feira, numa quarta-feira, os pais falando para mim, mandando áudios que querem a salinha, que é a salinha. Deus, essa salinha é o Senhor, Jesus, e a tua presença. É o teu Espírito Santo que tem feito uma obra na vida dessas crianças, Senhor. E eu peço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que a partir dos pais, a cada um de nós, Senhor, que o investimento, ó Deus, da tua palavra, do espiritual, ó Pai, esteja muito, muito maior do que simplesmente criar uma criança e dar o que ela até mesmo necessita fisicamente. Mas, ó Pai, é como o pastor Frank disse mesmo, o desejo do nosso coração, Senhor, é que elas cresçam conforme a tua palavra, em estatura, de graça, de sabedoria, conhecimento da tua palavra, e que aos nossos olhos, mas sabendo que tudo será e é para a honra e glória do teu santo nome. A gente contemplar, ver intercessores, pastores, mulheres de Deus, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Assim, Fabíolas, assim, Lúcias, assim, Marcelinas, só uma expressão, Pai. Assim, Cirleis, assim, Saulos, gente, ó Deus, com os seus ministérios, vivendo, ó Pai, ali as suas vidas, obedecendo o Senhor. Pai, que a gente já creia, pela fé, essas crianças, todas ali, ó Pai. Se eu for falar um aqui, não vai ficar legal só. Mas são todas ali, Pai, cheios dos talentos, cheios dos dons, doidinhos já, Pai, para ser usados. Então usa já essas crianças, Pai, lá na escola, usa elas nas casas delas, até mesmo chamando a atenção dos seus pais, que muitas vezes, não sei porquê, não quer ou não podem ir na igreja. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos elas,
porque elas são bênçãos na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, Léo. Amém, Laura. Amém. Obrigado. Carmelita, querida, você consegue fazer uma oração agora? Eu tinha visto ela aqui. Aqui. Se você conseguir me dar um oi, por favor. Oi. Bom dia, Carmelita. Vamos orar com você. Queria orar sobre as famílias. As famílias com foco em as famílias viverem o reino de Deus nas suas casas, viver o evangelho, pai e mãe e filhos, de se esforçarem para viverem a vontade de Deus e para que de fato e verdade o Senhor seja o centro das casas dos irmãos. Então, tem uma frase, né? Eu acho que até é título de um livro, que diz que você é o que você come. Então, o que você come é reflexo do que você é. Então, eu queria orar nesse sentido, para que haja muita fome e sede do Senhor nos lares, nas casas, inspirados também nesse movimento dos cachos. Então, vamos orar, pedindo para que o Espírito Santo nos incomode essa semana, para sermos sal e luz dentro das nossas casas. Por favor, Camila. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento que nós estamos aqui. Obrigado pelo teu grande amor, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. E apesar de todas as nossas imperfeições, de todas as nossas mazelas, os nossos pecados, Senhor, o Senhor é o amor. O Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós, o Senhor é zeloso, o Senhor é um Pai amoroso. Pai, essa paternidade, Senhor. Ontem à noite, eu não fui ao culto ontem, mas eu ouvindo a pregação da oração de manhã do Saulinho, que eu ainda não ouvia dos exércitos, eu ouvi o Senhor, mas ouvindo ali sobre paternidade e obediência, Pai, meu coração se encheu, pensando como o Senhor é o maravilhoso conosco. Quantas vezes nós não reconhecemos, Senhor, que somos filhos, mas o Senhor insiste em nos mostrar o teu amor, essa paternidade, Senhor, que como humanos muitas vezes nós transferimos para os nossos pais da terra, ou melhor, transferimos para o Senhor, né, as dificuldades que temos com os nossos pais da terra e às vezes não usufruímos dessa paternidade da maneira como o Senhor quer e o Senhor é. Então, meu Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, aumenta a nossa fé, aumenta o nosso entendimento, o nosso discernimento de quem o Senhor é, do Pai, realmente que o Senhor é para nós. E assim, Senhor, se as nossas famílias ainda não estão na posição que o Senhor quer, que o Senhor espera de cada um de nós, como família, eu peço que a tua misericórdia venha sobre nós, Senhor, porque eu posso falar da minha família, eu não posso falar da família dos meus irmãos, mas às vezes eu olho e eu almejo para minha casa algumas famílias que eu vejo, mas eu sei, Senhor, que tudo tem a hora certa, porque há tempo para todas as coisas debaixo do sol, e que o Senhor tenha, Senhor, no seu coração a certeza de que nós que estamos buscando do Senhor, nós que queremos o Senhor, nós que estamos buscando aqui nas manhãs ou na igreja, no nosso secreto, Senhor, o nosso alvo é o Senhor e as nossas casas. Primeiramente, o nosso coração, Senhor. Mas não dá para nós vivermos uma vida com o Senhor se somos casados e somos um com o nosso cônjuge. Então, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, que aquilo que ainda não foi feito, Senhor, porque muitas vezes nós não queremos, porque o Senhor quer nos abençoar, o Senhor só quer nos abençoar, o Senhor só nos quer perto do Senhor, o Senhor só nos quer seguindo o teu caminho,
O Senhor só nos quer junto do Senhor, pregando a tua palavra e vivendo-a. Mas, Senhor, são tantas as dificuldades, Senhor, e nós temos um inimigo das nossas almas. E é claro que eu sei da sua soberania, mas eu também sei e conheço a força que ele tem. Então eu te peço em nome de Jesus, que tanto na minha casa, Senhor, quanto na casa de todos os meus irmãos, ou dos nossos irmãos em Cristo, Senhor, onde ainda não há a presença do Senhor real, que nós tenhamos, Senhor, a graça do Senhor. Eu nem vou pedir paciência, Senhor, mas que seja a graça do Senhor todos os dias, em gotas homeopáticas, para nós entendermos qual é a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor como família. E que essa palavra que nos diz que seremos salvos, nós e a nossa casa, quando nós confessamos o Senhor e reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Pai, que ela se complete na vida dos meus irmãos e na vida da minha casa. Eu oro, Senhor, pedindo que tenhamos humildade de reconhecer os nossos erros, onde nós erramos e possamos pedir perdão e possamos seguir em frente nessa eterna busca dessa comunhão em família, Senhor, porque a nossa igreja ela é composta de famílias. E se nos nossos lares não há, Senhor, a tua presença, não há harmonia, não há o amor do Senhor reinando, como a nossa igreja pode prevalecer, Senhor? Então eu te peço, continue, Senhor, tendo misericórdia de nós. Continue nos ajudando, Pai. Não nos deixe só em nenhum momento, Senhor. E que as mazelas do dia a dia, que as circunstâncias, Senhor, que são tão adversas às vezes, não nos afaste do Senhor, não nos deixe perder a fé. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada casa, por cada sentimento, por cada pensamento e peço, Senhor, que todas as pessoas que conhecem o Senhor não desistam. Não desistam de suas famílias, não desistam de seus cônjuges, de seus filhos. Obrigado, Senhor, pelo testemunho que o Senhor tem me dado todos os dias, edificando a minha fé pela vida do meu filho, Senhor, da maravilha que o Senhor tem feito na minha casa através da vida do meu filho, Pai. Então, assim, Senhor, eu sei que o Senhor fará na vida de todos aqueles que esperam no Senhor, porque a gente espera, muitas vezes, nossa fé ela é abalada, mas ela não é destruída. Assim como Paulo disse que nós somos afetados, eu não sei qual foi a palavra mesmo, que agora eu não me lembro, mas nós não seremos destruídos, porque nossa fé está no Senhor. E hoje eu vejo o Senhor se cumprindo na vida dele. Então eu sou grata por isso. E sei que muitas mães também, que ainda estão de joelhos, estão orando, vão ver também o Senhor cumprindo a tua promessa, Pai. E em nome de Jesus, que as nossas famílias, Senhor, estejam unidas na tua presença e que nós possamos ajudar aqueles que ainda não estão. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor me fortaleça, Pai, todos os dias, todos os dias, todos os dias, Pai. Em nome de Jesus eu oro e creio no cumprir da tua palavra. Oro grata, porque tudo que o Senhor já fez é para engrandecer o teu nome, para que o seu nome seja glorificado. E o que o Senhor vai fazer, muito mais, Pai. Agradecida em nome de Jesus. Amém. Amém, Camilita. Amém, Carmelita. Deus abençoe sua vida, tá? Seu Sirlei, Amém. Amém. o senhor pode orar pela nossa listinha, por favor? Sim. Pai, eu quero, em primeiro lugar, Pai, te louvar e te glorificar tanto, Pai, para aquilo que o Senhor tem curado, o Senhor tem levantado os leitos, o Senhor tem praticamente quase que ressuscitado, como o caso da Tim, papai. Tanto, papai, para aqueles que ainda continuam, porque o seu nome é glorificado e deve ser glorificado em todas as circunstâncias. Porque nós não conhecemos o propósito, o bom propósito da tua boa mão, do teu bom coração, Senhor. Mas o Senhor conhece nossos corações e nós, às vezes, gememos e clamamos
como eu estava meditando hoje, quando o Davi clamava ali no Salmo 22, via o Senhor distante dele. Às vezes, nas nossas dores, nós sentimos que o Senhor está distante da gente. Mas nós te suplicamos, Senhor, que o Senhor se manifeste, que o Teu Espírito Santo se manifeste, tanto quanto possível, plenamente nos nossos corações. Porque clamamos, porque gememos, porque começamos esse segundo dia da semana, como diz o pastor Frank, um dia ordinário, mas às vezes nós levantamos com a cabeça, com os pensamentos cheios de agenda, papai, cheio de preocupações, o que fazer, se nós fôssemos sincopar, pai, todas as nossas tarefas em um só dia, em uma só manhã. Aí isso nos chama a atenção, como chamou a mim. É uma nova semana, um novo dia em que devemos abrir os nossos olhos, nossos corações para te louvar, para te glorificar em meio às circunstâncias. Então te louvamos também, ó Deus, para aqueles que estão passando por dificuldades físicas, psíquicas, psicológicas, Deus, espirituais. E às vezes nós estamos fragilizados, doentes, também espiritualmente, papai. Pedimos por cada um daquela lista ali, papai, que os irmãos conhecem, que nós conhecemos, o Senhor conhece muito mais do que a gente, ó Deus. Pedimos pelo reforçar da espiritualidade, do conhecimento da tua palavra em cada um e que nós possamos ombrar com eles, papai, orando com eles, visitando-os também, falando, ouvindo as suas queixas, as suas dores, porque às vezes, papai, as pessoas precisam tão somente falar, precisam falar nesse mundo de tanto relacionamento e com tão pouco ouvidos, ó Deus. As pessoas se fecham no seu mundo e às vezes ficam tão solitários, ó Deus. Como eu já me senti quando eu orei que eu não tinha amigos. E o Senhor falou no meu coração, eu sou seu amigo, sou seu salvador, sou seu amigo. Por que você não abre o coração para mim? Então, às vezes, papai, as pessoas se adoecem por isso, porque nesse mundo caído e caótico, papai, às vezes nós não temos tempo para sermos empáticos com o irmão, para ouvirmos o irmão. Queremos logo falar, aconselhar, dar o caminho. Não, às vezes nós somos chamados apenas para ouvir. E isso às vezes cura o doente. Obrigado, papai, porque sabemos que o Senhor está agindo. O Senhor não está parado, o Senhor não está silente, o Senhor não está distante, o Senhor é presente, absolutamente presente, ó Deus. Então, nossa oração é, papai, para que o Senhor cure aquele que está no seu coração. Que o Senhor mantenha aqui, o Senhor quer que seja mantidos na cama, na dor, por razão que só o Senhor sabe, nós não sabemos. Ensina-nos a entender isso. Ensina-nos a conhecer a Tua palavra e termos entendimento, discernimento e sabedoria no Espírito Santo. E sabendo, papai, que a nossa esperança é o Senhor. A única esperança, bendita esperança. Mas, papai, visita os doentes hoje, cada um deles daquela lista, papai, aqueles que estão tristes de coração, que estão sofrendo dor, que estão recuperando, que estão com câncer, que estão desesperançados, ó Deus. Visita-os, cure-os, se for da tua vontade, papai. Mas nos ensine a entendermos qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Superlei. Obrigado. Amém. Deus abençoe o senhor. Bom, nós temos alguns minutinhos e eu quero compartilhar uma palavra em Atos, que é a igreja primitiva, né? Muito inspiradora, um contexto muito desfavorável, muito difícil. Fico imaginando as segundas-feiras daqueles irmãos. De fato, muitos deles talvez não tinham muito medo de não terminar o dia, ou de chegar ao meio-dia, pelo menos, né? De tamanha dificuldade que era. E ver como os apóstolos, né, e ali, talvez passando muito o começo de Atos ali por Pedro, né,
ver como ele encorajava os irmãos. Então, eu quero ler essa passagem, por mais que longe de querer esgotar ela em 3 minutos, mas que seja uma inspiração para nós nessa semana, na nossa caminhada cristã, e diz assim, Atos 2, a partir do 37. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhes Pedro. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus para o perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Portanto, a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos que estão distantes. Enfim, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras, dava seu testemunho pessoal e os encorajava proclamando: sede salvos desta geração que perece. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados. E naquele mesmo dia, juntaram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. Talvez aqui, como a forma de contagem judaica, hebraica, era só de homens, talvez aqui poderiam ser umas 5.000 pessoas, tranquilamente, né? Se formos considerar essa lógica, né? Entre homens, mulheres e crianças. Então, o poder da palavra pregada de uma forma tão simples, eu acho que o que nós lemos aqui, nós já ouvimos isso todo dia, talvez, sobre arrependimento, sobre confissão de pecados, sobre, né, sermos tocados pelo Espírito Santo, como diz aqui no versículo 38, sobre testemunho pessoal, sobre sermos diferentes dessa geração perversa e dessa geração que perece. E os corações ali, de uma forma tocante, de uma forma que foi constrangido pelo Senhor, as pessoas foram batizadas, as pessoas se juntaram àqueles cristãos. E não tinha, diferentemente de hoje, né, o mundo é um mundo diferente, é uma geração diferente, né? Aquelas pessoas foram simplesmente tocadas e constrangidas pela cruz de Cristo, porque eles se juntaram a um grupo que eram perseguidos, eles se juntaram a um grupo que não iriam dar nenhum status social, eles se juntaram a um grupo, uma igreja pequena, um movimento pequeno. Os líderes deles assassinaram, né, mataram o Senhor Jesus, né? Eles não reconheceram a ressurreição, eles não o reconheceram como Messias. Então, o Deus desse pequeno grupo nem era unanimidade naquela sociedade, uma sociedade de império. Então, o que fez essas 5.000 pessoas quase aí aceitarem o Senhor é o poder da palavra de Deus que transforma, que toca de uma forma sobrenatural. Foi o poder da mensagem que Pedro deu? Se nós compararmos o conteúdo, as palavras ditas ali, olha, talvez como ouvintes, nós ouvimos já coisas tremendas do que o Senhor já fez no nosso meio. E eu não vi pessoalmente ainda um movimento de 5.000 pessoas quererem ser batizadas em nome de Jesus de uma vez só. Então é a palavra. E nessa segunda-feira eu quero te encorajar
a pelo menos até sexta-feira, você separar pelo menos 2 momentos no seu dia de você se relacionar com a palavra. Porque não são os sermões que vão tocar e mudar os corações. Não é a performance do pregador. Não é as músicas perfeitas que são cantadas. Mas é o poder da palavra. Então, abra o seu coração essa semana para isso. Para o poder da palavra. Essa palavra que fazem 5.000 pessoas se juntarem a um grupo absolutamente desfavorável, circunstancialmente. Mas ao grupo que escolhem a melhor parte sempre. Então, que essa palavra seja encorajadora para você, para essa semana, você dá os cheques nas suas atividades, né? Mas você pelo menos até sexta-feira, separar, nem que seja dois momentos de 30 minutos. Só você e a palavra. Mais nada. Mais nada. Então, não sei se na sua logística você vai acordar um pouquinho mais cedo que a casa, ou vai dormir um pouquinho mais tarde que a casa. Mas eu queria te encorajar, pelo menos 2 dias, 2 momentos na sua semana, de você beber dessa palavra e ser constrangido por ela, abençoado, encorajado, inspirado nessa palavra que transforma vidas. É a palavra de Deus. Então, Deus te abençoe e que essa segunda-feira você fique atento ao que o Senhor quer falar com você em diferentes formas. Deus te abençoe e a gente continua a caminhada aí até amanhã. Amém? Fica com Deus. Obrigado. Amém.